Olá, como estão? Aqui é a professora Juliana e nesse vídeo vamos estudar sobre desenho topográfico, quais os elementos básicos da representação gráfica de um projeto topográfico, os principais conceitos, as escalas usadas, as curvas de níveis e os símbolos utilizados. Vamos lá! A palavra topografia vem do grego e significa descrição de um lugar. O objetivo é fazer a representação detalhada de um terreno, mostrando tudo o que está dentro dele e o que está nos limites da propriedade, como posição geográfica do terreno, os limites do terreno, os elementos que fazem parte do terreno, morfologia dele, entre outros. Para a concepção de qualquer obra de engenharia, bem como para sua futura implantação, é fundamental o conhecimento dos elementos que a cercam. A planta topográfica é a primeira e insubstituível ferramenta para a implantação de projetos de engenharia. Na construção civil, é usada para locações prediais, rodovias, ferrovias, pontes, viadutos, túneis, barragens, entre outros. No urbanismo, é usada para zoneamento urbano, loteamento, cadastros imobiliários urbanos, entre outros. Na saúde, saneamento e meio ambiente pode ser usada para planejamento e construções de adutoras, estações de tratamento de água e de esgoto, redes de abastecimento. Nas vias de comunicação, ela é usada para estudos hidrográficos, implantação de linhas de redes elétricas e de telecomunicação. Na geologia, geotecnia e mineração, ela é usada para definição e demarcação de jazidas, demarcações de áreas de risco. Nas ciências florestais e agrárias, ela pode ser usada para gerenciamento e controle de reflorestamento, cadastros florestais, projetos de irrigação e drenagem, entre outras aplicações. A topografia é dividida em dois ramos, a topometria e a topologia. Topologia, ela cuida do estudo de formas do relevo. É dirigida para a representação e interpretação de uma planta do terreno por meio dos pontos cotados, das curvas de níveis ou de modelos em perspectivas. A topometria é um ramo da topografia que tem como objetivo as medições de distâncias, ângulos e desníveis, com o objetivo da determinação de posições relativas de pontos. Ela pode ser dividida em planimetria, altimetria ou planialtimetria. A planimetria representa no papel a medida de ângulos e distâncias horizontais. Aqui você utiliza na planta as coordenadas x e y. Nessa figura aqui, temos um exemplo de um levantamento planimétrico de uma propriedade. Primeiro é importante olhar qual é a convenção utilizada no desenho, pois ela indicará o que cada símbolo nos indica. Então veja que o nosso terreno é determinado por essa linha aqui poligonal, onde cada bolinha é um ponto topográfico que foi medido. Essa linha aqui, ela é a estrada. Essas aqui são as estradas. Então, nessa propriedade, nós temos uma construção aqui à esquerda. Nós também temos um córrego. Esse aqui. Nós temos também uma lagoa aqui, né? Essa aqui é uma lagoa. Então, na folha de impressão, nós temos aqui a orientação do terreno com o norte magnético e o norte geográfico, a escala que foi usada para fazer a representação desse terreno. Nós temos aqui também a folha, a legenda, né, que nos diz as informações sobre esse terreno que foi representado. A altimetria representa no papel a medida de ângulos e distâncias verticais. Aqui você utiliza a coordenada z do plano cartesiano. As formas de representação altimétricas são pontos cotados,
perfil ou curvas de nível. Os pontos cortados são pontos que apresentam as altitudes ou cotas levantados em um terreno. Os perfis são vistas laterais, que representam o terreno de um determinado local, e as curvas de níveis são linhas em que todos os pontos possuem a mesma cota ou altitude. A planialtimetria leva em consideração as dimensões e coordenadas planimétricas e altimétricas, ou seja, a representação do terreno com o seu relevo, das distâncias horizontais e verticais, dos ângulos horizontais e verticais, a localização geográfica do terreno e orientação do terreno em relação ao norte. Existem 5 etapas para a realização de trabalhos topográficos. A tomada de decisão, que está relacionada com os métodos de levantamento, os equipamentos, os pontos ou as posições que serão levantadas. O trabalho em campo ou aquisição dos dados, que é quando se faz as medições e os dados são obtidos. Cálculo ou processamento, onde os cálculos são realizados com as medidas obtidas para a determinação das coordenadas, das distâncias, das áreas, entre outros. A representação gráfica ou mapeamento, que consiste na elaboração do projeto conforme os dados coletados e calculados. E a locação, onde demarca-se todos os pontos de interesse em campo. Para desenhos topográficos, deve-se atender às normas 13.133, que é sobre a execução de levantamentos topográficos. Essa norma fala sobre os procedimentos para a execução de levantamentos topográficos com o objetivo de obter informações gerais do terreno, os limites, o relevo, a área, a localização. Então, ela vai determinar informações para estudo preliminar, dar algumas definições, falar sobre os equipamentos e outros tipos de informações. A outra norma que também é utilizada é a NBR 14.166, que fala sobre a rede de referência cadastral municipal. Ela traz condições para a realização de implantação e manutenção de uma rede cadastral municipal. Ela vai falar, então, nessa norma sobre definições da área, estruturação e classificação da rede, requisitos gerais e específicos, as inscrições dos trabalhos e outras condições para aceitar ou rejeitar essas redes. Além dessas normas, deve-se atender também às normas referentes a princípios gerais do desenho técnico. Falar também sobre a norma geral de desenho, o layout, que fala sobre as folhas de desenho, dobragem de cópias, caligrafia técnica, aplicação de linhas, emprego de escala e o uso de cotas. Na topografia, utiliza-se um sistema plano retangular X e Y, onde o eixo X aponta para o leste e o eixo Y para o norte. A origem ocorre no cruzamento desses eixos, que é 0 e 0. Existe ainda um terceiro eixo que está relacionado com a cota ou a altitude, que é o eixo Z. Na topografia, geralmente, medem-se as distâncias e ângulos. Então, para as medidas lineares, utiliza-se o metro e os seus múltiplos e submúltiplos, quilômetros, centímetro, milímetro, entre outros. Para a medida de superfície, utiliza-se o metro quadrado. Mas como na topografia trabalha-se com grandes extensões de superfície, utiliza-se com mais frequência o múltiplo de hectare. Para volumes, utiliza-se o metro cúbico, mas também podemos utilizar o litro. E já a medida de ângulos e arcos são usados o grau, grado ou radiano. Como em desenhos topográficos temos que representar um desenho em um papel, é necessária a utilização de escala para conseguirmos fazer a reprodução fiel desse terreno. A escala é definida como a relação entre a distância do desenho e a distância real.
A distância do desenho é o desenho, a distância real é o desenho. As escalas podem ser de redução, de ampliação ou naturais. As escalas de redução ocorrem quando a medida real do terreno é maior do que a medida do desenho. Nas escalas de ampliação, a medida real do terreno é menor do que a medida do desenho. E as escalas naturais acontecem quando a medida real do terreno é igual à medida do desenho. Quanto maior o denominador, menor será a escala. E o oposto também acontece, né? Então, quanto menor o denominador, maior será a escala. As escalas podem ser representadas como escalas numéricas ou escalas gráficas. Quando são escalas numéricas, como o próprio nome diz, você representa a escala com números. Sua representação pode ser feita em forma de fração, podendo ser representada dessas três formas aqui, sempre com proporção. Aqui você percebe que você representa a escala em relação a um valor unitário. Então, para você achar esse valor unitário aqui, você utiliza geralmente um módulo. O módulo ele é a divisão do tamanho real do objeto pela sua representação gráfica. E eu interpreto essas representações, quando a gente fala dessa forma aqui, né, que 1 centímetro do desenho corresponde ao valor m em centímetros do tamanho real. Então, por exemplo, se eu uso uma escala de 1 para 50 mil, isso significa que 1 centímetro do meu desenho equivale a 50 mil centímetros, que é basicamente 500 metros. Então, vejamos alguns exemplos. Seja um campo de futebol com as medidas de 110 metros de comprimento e 75 metros de largura, e eu quero representar ele numa folha de papel, fazendo um desenho com essas medidas aqui, de 75 centímetros de comprimento e 110 de altura. Então, se eu fizer um desenho no papel, né, com essas medidas, como que eu vou achar qual que é a minha escala para esse desenho aqui? Primeiro, eu tenho que fazer a continha do módulo. Então, eu pego a minha dimensão real e divido pela minha dimensão do desenho. Então, aqui eu vou colocar, pegando essa altura aqui de 110 metros para 110 centímetros. Então, coloco a minha distância real, 110 metros, coloco em centímetros aqui, para 110 centímetros. Fazendo essa continha, eu tenho que meu módulo é 100. Então, a escala do meu desenho aqui, ela vai ser 1 para 100. Ou seja, 1 centímetro no meu desenho equivale a 100 centímetros do objeto real. Agora vamos a um outro exemplo. Aqui eu já tenho o desenho com a escala e quero saber qual a distância entre a cidade A e B. A escala é a distância do desenho sobre a distância real. E pelo desenho, sabemos que a escala é de 1 para 100 mil. Substituindo na fórmula, temos que 1 para 100 mil é igual à distância do desenho sobre a distância real. Medindo com uma régua a distância entre o ponto A e B, temos que o valor é 4,5 centímetros. Substituindo na fórmula esse valor e fazendo a multiplicação cruzada, temos que a distância real entre a cidade A e B é de 450 mil centímetros ou 4,5 quilômetros. A escala gráfica é a representação gráfica de várias distâncias do terreno sobre uma linha reta graduada. Essa aqui.
Essa linha, né, ela é constituída de um segmento à direita da referência 0, conhecida como escala primária, e por um segmento à esquerda da origem, denominada de talão ou escada de fracionamento, que é dividido em submúltiplos da unidade escolhida, graduados da direita para a esquerda. A escala gráfica nos permite realizar as transformações de dimensões gráficas em dimensões reais sem efetuarmos os cálculos. Para determinarmos a distância real entre dois pontos no mapa que contém a escala gráfica, você precisa de um pedaço de papel ou de um compasso. Com o compasso, você abre, né, as pernas dele e coloca sobre as distâncias, para você ter a medida certinha aqui. Se você utilizar uma folha de papel, que nem aqui no exemplo, você marca nessa folha os pontos que você quer medir. Ponto A, ponto B. Em seguida, nós colocamos o compasso ou a folha sobre a nossa escala gráfica, de modo que o ponto da direita, o B, ele fique sobre o valor certinho aqui da escala, que está à direita do 0. E o ponto à esquerda, que é o A, ele fique dentro dessa escala aqui fracional. Então, o número de divisões inteiras à direita e o número de divisões fracionárias à esquerda informam que o segmento AB mede 4,5 km. Aqui na escala aqui em quilômetros, então essa escala graduada aqui, ela é de metro em metro, 100 metros. Em desenho topográfico, a escala varia com o que você quer representar. Essa tabela mostra quais as escalas usar para cada tipo de desenho. Veja que podemos usar a escala de 1 para 100 ou 1 para 200 em plantas de pequenos lotes e edifícios. Agora, se formos fazer uma planta cadastral de cidade, recomenda-se a utilização de escalas de 1 para 5.000, 1 para 10.000 ou 1 para 25.000. A escolha do tamanho do papel para o desenho da planta é importante, pois devemos colocá-lo na folha de modo que fique dentro daquela folha, né, de papel e ocupe a maior parte da área de desenho possível. Para determinar o tipo de escala, deve-se fazer a relação do tamanho da folha com o tamanho real para as medidas horizontais e verticais. E para isso, aplicamos a fórmula da escala, onde a escala é 1 sobre o módulo e o módulo é a distância real sobre a distância do meu desenho. Deve-se escolher sempre o maior valor de módulo, né? E para você utilizar uma escala padrão, você arredonda o valor módulo para uma escala sempre de valor maior, nunca para menor. Então, para exemplificar, suponha que você queira desenhar o terreno em azul em uma folha A4. Então, eu acho o valor do módulo para as medidas horizontais, dividindo 100.000 milímetros por 210 milímetros. E aqui eu acho que a minha medida horizontal do módulo é de 47,6. Faço a mesma coisa para as medidas verticais. Então, eu pego aqui, divido 50.000 milímetros por 297 milímetros. E eu acho como no módulo vertical 168,3. Comparando esses dois módulos, eu vou utilizar o maior módulo. O maior módulo é de 168. Agora, se eu quiser utilizar uma escala padrão, porque esse valor de 168 não é um valor padrão, então eu vou tentar sempre pegar uma escala que ela é maior do que esse módulo que foi dado. Então, por exemplo, eu tenho a escala padrão de 150, que é menor, então eu não posso utilizá-lo. Tenho a escala de 200, que, está dentro, então eu vou utilizar ela como minha escala padrão. Então, essa seria a minha escala para utilizar nesse desenho, tá?
que ficaria bom para você representar no papel esse terreno inteiro dentro desse papel aqui. Para que os dados do desenho reproduzam de forma correta o terreno, é necessário ir a campo e fazer os levantamentos corretos das medidas do terreno. Os equipamentos utilizados para se fazer um bom levantamento topográfico são: nós temos os piquetes e nós temos as estacas, essas aqui. Os piquetes possuem como função marcar um ponto topográfico no terreno. Eles são feitos de madeira e possuem média de 15 centímetros de altura, ou de comprimento, né? E o ponto central do piquete é marcado com um prego ou uma tinta. Os piquetes são cravados no solo, mas não devem ser totalmente enterrados. Geralmente eles ficam uns 2, 3 centímetros fora. As estacas também são feitas de madeira e em sua parte superior é feito um chanfro. Possuem comprimentos de 40 a 50 centímetros e são cravados próximos aos piquetes e possuem como função facilitar a localização do piquete no terreno. As balizas são hastes de madeira ou hastes metálicas com 2 metros de comprimento. São pintadas em branco e vermelho para que sejam localizadas facilmente. São usadas para auxiliar a encontrar os pontos topográficos, para manter um alinhamento e na medição das distâncias horizontais com uma trena. A mira, ou régua graduada, são feitas de madeira, alumínio ou PVC. São acessórios graduados em metro, decímetro, centímetro e milímetro e possuem comprimento de 4 metros. São utilizados para medir as distâncias horizontais entre os pontos. O nível cantoneira é um acessório em forma de cantoneira e possui um nível de bolha. Aqui. Ele pode ser acoplado nas balizas, miras, entre outros equipamentos. É utilizado para nivelar verticalmente esses acessórios. Os tripés são acessórios com 3 pernas, sendo que cada perna tem uma garra que o fixa no terreno. Suas pernas são ajustáveis e em cima está a base nivelante, essa parte aqui, onde os equipamentos são fixados. Podem ser fabricados de alumínio ou de madeira. As trenas são equipamentos usados para medir diferenças de níveis, as distâncias horizontais. Podem ser de fita, lona, aço ou nylon e são protegidos por uma caixa circular, que é onde a gente segura ela. O seu comprimento varia, tem de 2 até 50, 100 metros, né? E o teodolito é um aparelho que faz a leitura de ângulos horizontais e verticais. Quando combinados com as miras, fazem também a medição de distâncias horizontais. Os níveis de luneta, ou apenas níveis, são equipamentos usados para medição de distâncias verticais. Em geral, são usados para levantamento altimétricos com maior precisão. A estação total é o equipamento mais usado em obra. Então, a estação total é a combinação de um teodolito digital e um distanciômetro eletrônico, e além disso, possui um microprocessador e um sistema para armazenar dados coletados. Sua função é medir ângulos horizontais e verticais, e distâncias horizontais e verticais, e também inclinadas. É possível obter outras informações com a estação total, como condições do nivelamento do equipamento, número do ponto medido, entre outros. A orientação de uma planta é muito importante, pois determina a locação exata de uma poligonal ou alinhamento topográfico de um terreno por meio do norte magnético ou geográfico. O norte geográfico ou verdadeiro é determinado pelo eixo de rotação da Terra. O encontro desse eixo com a superfície terrestre denomina-se Polo Norte, ou aqui embaixo, Polo Sul. Verdadeiro. O norte magnético é o indicado pela agulha imantada de uma bússola. Isso porque a Terra é envolvida por um enorme campo. O ângulo formado entre esses polos, né, é chamado de declinação magnética, que é esse ângulo aqui.
Os ângulos de orientação são o azimuth e rumo. O azimuth é o ângulo horizontal que começa no norte e vai até a linha da poligonal. Quando adotamos o norte geográfico, nós temos um azimuth geográfico. E quando adotamos um norte magnético, temos um azimuth magnético. O azimuth varia de 0 a 360 graus. E o sentido horário é o da direita. E o sentido anti-horário é o da esquerda. Então, aqui nós temos um exemplo de azimuths. Seja a linha 1, 2 aqui. Vamos calcular os azimuths dela. Então, os possíveis azimuths dessa linha, né, são, partindo aqui do norte, temos que gira no sentido anti-horário, com o ângulo de 120 graus. Nós chamamos esse daqui de azimuth à esquerda do norte, com ângulo de 120. O outro azimuth, partindo do norte, ele gira no sentido horário, aqui no sentido horário, até a linha. Este azimuth nós chamamos de azimuth à direita do norte, com um ângulo de 240 graus. Agora vejamos os azimuths partindo do sul. No sentido horário, nós temos um ângulo de 60 graus. Então, nós temos o azimuth direito do sul com um ângulo de 60 graus. No sentido anti-horário, nós temos um ângulo de 300 graus, esse maior aqui. E chamamos de azimuth à esquerda do sul com ângulo de 300. O rumo é o menor ângulo horizontal formado entre a direção norte e sul de uma linha poligonal. Ele varia de 0 a 90 graus e por esse motivo devemos informar os pontos colaterais, que são nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste das linhas, ou expressar o ângulo em função do quadrante em que se encontra. Se usarmos o norte ou sul magnético, o rumo será um rumo magnético. E se usarmos um norte ou sul geográfico, teremos um rumo geográfico. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Então, a linha 1, aqui, temos como menor ângulo até chegar nela, né, o que vem do norte, que é 70 graus. Então, essa linha aqui, a nomenclatura seria norte, 70 graus, está no sentido leste. Ou podemos representar 70 noroeste. Para a linha 2, aqui nós temos como menor ângulo que vem do sul, que é 45 graus. Então, a sua nomenclatura será sul, 45, leste. Ou podemos representar 45 graus, sudoeste. Para a linha 3, a menor ângulo aqui vem do sul também. E a sua nomenclatura será 30 sul, 30 graus oeste ou 30 graus sudoeste. E para a linha 4, o menor ângulo aqui vem do norte, que é de 60 graus, e a sua nomenclatura será norte, 60 graus oeste ou 60 graus nordeste. Os elementos altimétricos podem ser representados por meio de perfis transversais ou longitudinais. Perfil é definido como a representação das diferenças de níveis, cotas ou altitudes de um terreno, ou seja, você consegue representar o relevo daquele tal terreno. No eixo X mostram-se as distâncias entre os pontos. E no eixo Y, nós temos as cotas ou as altitudes. Quando fazemos um corte longitudinal, conseguimos obter um perfil longitudinal. Para o desenho de um perfil, deve-se utilizar duas escalas. Uma para o eixo X, na horizontal, né? E outra no eixo Y, para a vertical. Então, recomenda-se que a escala vertical seja de 2 a 10 vezes maior que a escala horizontal. Isso é feito pois os desníveis do relevo são bastante pequenos em comparação com a distância analisada.
A construção do perfil pode ser feita por meio de dados de levantamento em campo ou dados extraídos de uma planta de curvas de nível. As curvas de nível representam o relevo de um terreno por meio de linhas que unem os pontos de mesma cota ou altitude e que são equidistantes entre si. É como se eu pegasse uma faca e cortasse a montanhas em fatias, com uma distância igual, né, com a mesma distância entre as fatias. As linhas de corte em torno da montanha seriam as curvas de níveis. Então, eu tenho aqui uma curva, eu tenho outra curva, e quando eu represento ela aqui no meu papel, né? Quando se trabalha com curvas de níveis, a escala do desenho depende da distância entre as linhas da curva de nível. Então, a equidistância das linhas, se ela for de 1 metro, você pode utilizar a escala de 1 para 500 ou de 1 para 1000 para representar essas curvas de níveis. Se a distância entre as curvas é de 10 metros, a escala do meu desenho será de 1 para 10.000. Para o desenho das curvas de níveis, deve prestar bastante atenção a algumas características que não se devem fazer, né? Então, as curvas de níveis nunca se encontrarão ou se cruzarão. Isso porque cada curva, né, cada linha da curva, possui a mesma altitude, a mesma cota. E elas nunca vão se encontrar, então elas sempre vão começar no ponto e terminar. Então, esse caso aqui, não pode acontecer, tá? Porque não tem como você estar em duas cotas diferentes no mesmo ponto. Não existe isso, tá? As curvas de níveis se iniciam e terminam no mesmo ponto. Elas dão a volta completa nela mesma e não podem se interromper ou surgir e desaparecer do nada. Então, aqui nessa imagem, você percebe que tem uma curva de nível que desaparece. Isso aqui é errado, não pode ser representado. As curvas de nível têm formas suaves, sem curvas bruscas ou ângulos vivos. Nessa imagem, temos uma curva brusca e um ângulo vivo aqui. Essas representações não podem acontecer. As curvas devem ser sempre suaves. Quanto mais afastadas as linhas das curvas de níveis, mais plano será o terreno. Mais afastado, mais plano. E quanto mais próximas as linhas de curva de nível, mais íngreme será o terreno. Então, aqui eu tenho um exemplo de curvas de nível e o seu perfil. Perceba que, apesar de elas terem a mesma distância vertical, que é sempre de 1 em 1 metro, a distância horizontal de A, B e B e C são diferentes. E isso gera uma inclinação diferente para cada segmento. Então, você veja que aqui elas estão mais próximas. Então, ela tem uma descida mais íngreme. E essas duas distâncias aqui, duas linhas de curvas de nível, elas estão mais afastadas. E você vê que aqui já é mais suave a inclinação. As curvas de nível podem mostrar depressões ou elevação. Aqui é uma elevação e aqui é uma depressão. Na depressão, as curvas de níveis externas possuem altitude ou cota superior à interna. Por quê? Mas para externo eu estou num ponto alto, como é uma depressão, eu estou caindo. Então, aqui será menor do que essa cota externa aqui. Em uma elevação, nesse caso aqui, as curvas de níveis externas possuem altitudes ou cota menor que as internas. Por quê? Porque aqui eu tenho meu pico, que é o mais alto, e aqui eu tenho a minha base, que é mais baixa. Então, você veja que eu tenho um valor mais alto aqui e mais baixo aqui. Conforme a espessura de seus traços, são classificadas as curvas de níveis em curvas mestras ou intermediárias. As mestras têm como objetivo de facilitar a visualização.
Elas são linhas mais grossas, cotadas e geralmente múltiplos de 2, 5 ou 10 metros. Nós temos aqui alguns exemplos de curvas mestras. As curvas intermediárias são representadas por traços mais fracos e não precisa cotá-las. As linhas de curvas podem ser representadas pela cor marrom ou sépia, quando trabalhamos com cópias coloridas, e linhas em cor preta para cópias em preto e branco. Quando você vai representar um terreno, você faz uma cópia de tudo o que existe naquele terreno e o reproduz no papel. Para a representação do que está em campo, utiliza-se uma simbologia padronizada para a representação da própria topografia do terreno. Então, veja, nós temos uma representação aqui, por exemplo, de topografia, como que é feito os pontos cotados, as curvas de níveis, entre outros exemplos. Podemos representar aqui onde tem talude, onde tem pedra ou rocha. Tem representações diferentes para diferentes tipos de cerca, como cerca de arame, cerca mista, cerca viva. Podemos representar também muros, gradil, guias, diferentes tipos de construções, se for de alvenaria, de madeira, tipo de alinhamento, se é um eixo, se é um alinhamento indefinido. Também podemos representar as instalações elétricas que existem ou na propriedade ou próximas dela, Por exemplo, tem um correio, tem um poste, uma luminária. Saneamento como boca de lobo, tubos, canaletas, tipos de águas, se tem um rio, se tem uma lagoa, o tipo de ponte, que eu tenho ali. Representar diferentes tipos de pavimentos, caminhos, estradas de ferro. Também tipo de vegetação que tem naquele teu terreno, se eu tenho, por exemplo, uma árvore isolada só ou não, se eu tenho presença de hidrante ou escadas. Então, tudo isso tem uma simbologia que é padronizada para você utilizar nos seus desenhos. Estudamos nesse tópico que a topografia tem como objetivo representar um terreno, mostrando os limites da propriedade e o que compõe esse terreno. Também falamos sobre as 5 etapas do trabalho prático de topografia, que são tomadas de decisão, trabalho em campo, aquisição dos dados, cálculo, processamento, representação gráfica ou mapeamento e locação. A norma brasileira que padroniza a execução de levantamentos topográficos, que é a 13.183. Falamos do sistema de coordenadas utilizados, que é o plano topográfico, definido por um sistema retangular x e y. Falamos das unidades de medidas que medem as distâncias e os ângulos, as escalas que podem ser representadas como escalas numéricas ou gráficas, a orientação de um terreno numa planta que é feita mostrando o norte magnético ou o norte geográfico, o perfil longitudinal que representa o relevo do terreno, as curvas de nível que representam o relevo de um terreno por meio de linhas que unem pontos de mesma cota e que são equidistantes entre si, e as principais simbologias usadas em projetos topográficos. Então, aqui são as referências bibliográficas usadas para essa aula. Se vocês tiverem mais interesse, utilizem-os para se aprofundarem nesse tópico. Olá, pessoal! Fico muito feliz por vocês assistirem o vídeo de aula até o final. Para complementar o seu estudo, deem uma olhada nos demais materiais sobre desenho topográfico. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até mais!